Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Raiflan e sejam todos bem-vindos ao canal Brilhante Nerd, tá? O que eu vim fazer hoje aqui no canal? Na verdade, eu quero lhe ajudar a comprar um computador. Se você não sabe comprar um computador, você não entende as características que vão satisfazer a sua necessidade na hora de utilizar o seu computador, então se liga nesse vídeo, tá? Toda semana eu vou falar sobre um componente do computador, para você poder entender com calma na hora que você for comprar o computador, para você não ser enrolado pelos vendedores. Todo mundo sabe que quando você vai na loja, eu quero um computador. O vendedor, ele lhe oferece o computador mais caro que tem. Isso acontece muito, pois você não entende as características do computador que você está comprando. Se você vai somente acessar a internet, ver e-mails, utilizar pacotes de escritório, você não precisa de um computador top de linha, tá bom? Então hoje eu quero lhe falar sobre o componente mais importante do computador que você precisa saber na hora da compra, tá? Que é o processador. O processador é o componente mais importante do computador. Ele que vai determinar o desempenho do computador. Ou seja, você tem que saber na hora da compra qual processador você está comprando, entendeu? Antes de mais nada, para quem não sabe o que é um processador, o processador é como se fosse o cérebro do computador. Ele que vai determinar o desempenho. Ele é uma peça pequena, com contatos lisos ou com pinos na parte inferior dele, certo? E ele é encaixado na placa-mãe, certo? Na hora que você for comprar o processador, antes de mais nada, você tem que saber sobre as características do mesmo. Hoje em dia, no mercado, temos duas grandes empresas que fabricam esse componente, que é a Intel e a AMD, certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, uma característica que você precisa saber sobre o processador é sobre o seu clock. O clock é um sinal de sincronismo entre os componentes internos do processador com os componentes externos do computador. Esse é o sinal de sincronismo em que todos os componentes vão entrar em sincronia para poder transferir seus dados, certo? Bom, já que você entende um pouco o que é um clock de processador, o que é um sincronismo entre os componentes internos do mesmo, não necessariamente você vai ter que seguir essa linha de raciocínio, certo? Você tem que entender também que existem gerações de processadores. Existem processadores de quinta geração, existem processadores de sétima geração, sexta geração, terceira geração. Então, hoje em dia, antigamente até que eu podia dizer que o clock era sinônimo de qualidade. Não que hoje não seja, mas isso não é o mais importante, certo? Você vai entender do que eu estou falando agora. Existem processadores Core i3, Core i5, Core i7 da quinta geração. E existem processadores Core i3, Core i5, Core i7 da sétima geração. Ou seja, um processador Core i3 de sétima geração vai ter um maior desempenho do que um processador Core i5 de terceira geração. Tá conseguindo me entender? Então vamos lá. Nós podemos classificar os computadores em três categorias. Computadores de entrada, que você vai utilizar somente para navegar na internet, acessar e-mails, utilizar pacotes de escritórios. E processadores que se encaixam nessa categoria é o processador Celeron, processador Pentium, processador Core i3, lógico, do lado da Intel, certo? E do lado da AMD nós temos o processador Athlon, FX, processadores da linha A e o Ryzen 3, certo? Computadores intermediários que você vai precisar de um alto desempenho, não um alto desempenho, mas um desempenho melhor do que um computador de entrada, como fazer edições de vídeos, edições de fotos, como Photoshop. Pessoas que gostam de jogar no computador, lógico que eles vão precisar de um desempenho maior do processador. Processador que se encaixam nessa categoria são os processadores Core i5 do lado da Intel e o Ryzen 5 do lado da AMD, certo? E aqueles profissionais gamers mesmo que precisam de um alto desempenho do computador, lógico, vou falar mais lá na frente também em outro vídeo sobre os outros componentes que influenciam no desempenho do computador. Mas como eu estou falando, o componente mais importante do computador é o processador. Então vamos lá. Computadores top de linha que precisam de um desempenho maior de processamento, temos os processadores Core i7 e o Ryzen 7, lógico, da AMD, Core i7 do lado da Intel, certo? Então se você conseguiu me entender até aqui, não perca os próximos vídeos que virão, tá bom? Não esqueça de dar o seu like no vídeo, tá bom? Deixa o seu like mesmo, se inscreve no canal e até semana que vem.